Gente, vamos lá. Série Recomeços. Nós estamos já quase terminando. E hoje nós vamos falar sobre o recomeço de um perseguidor, usando, claro, a vida de Saulo de Tarsos. O recomeço de um homem perseguidor. E aí nós vamos estudar isso na palavra de Deus, que eu vou te falar um negócio, viu, gente? Hoje eu falei, nosso Deus, cada lambada que eu levei no meu quarto, falei, opa, vamos lá, vamos se consertar para a gente poder passar essa lambada para o povo. Amém? Abre aí em Atos capítulo 9, versículo 1 a 18, nós vamos ver a conversão de Saulo. A conversão de Saulo, mais conhecido como apóstolo Paulo. E nós vamos ler esse trecho maravilhoso, que Deus venha nos abençoar nessa noite. Amém? Vamos lá? Todos acharam? Quem não achou, a Ellen, deixa aqui de lambuja aqui, ó, para você aqui na tela. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas nada viam, não viam a ninguém. E Saulo, levantando-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens que o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão e disse, Ananias, eis-me aqui, Senhor, ele respondeu. E o Senhor disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito e aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. E levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as suas forças. Amém, igreja? Quantos já conheciam essa história aqui? Gente, isso aqui é top demais. Atos é um livro escrito após a ressurreição, a morte de Jesus, a vinda do Pentecoste. Atos dos Apóstolos é um livro que narra o início e a formação da igreja. O crescimento desses cristãos foi tão absurdo, irmãos. Foi tão grande que as autoridades da época fizeram um posicionamento para bloquear e para intimidar o crescimento desses cristãos. E aí a gente pensa o seguinte, quem aqui conhece pessoas que você fala assim, pode se converter qualquer pessoa, mas esse eu não acredito que vai não.
Quem aqui conhece pessoas com coração tão endurecido, pessoas tão perversas, pessoas que têm uma vida tão longe de Deus, que a gente fala assim, esse aqui não tem jeito não. Eu não creio que essa pessoa venha ter o conhecimento e se converter para o caminho do Senhor. Se a gente imagina uma pessoa desse jeito, na época de Atos dos Apóstolos, era Saulo de Tarso. Um homem que odiava os cristãos. Odiava. Saulo odiava tanto os cristãos, que na mente dele só existia um meio de parar esse povo, matando. Era o único meio que ele via de poder conter todo o avanço do cristianismo que estava acontecendo naquela época. Matando, exterminando essa turma. Tanto é que a gente vê, quando Estevão é apedrejado, a gente vê claramente Saulo consentindo a morte de Estevão. A Bíblia fala que eles lançam os mantos de Estevão aos pés de Saulo. Saulo consentia, ele era um homem de grande posição. E ele, na verdade, tinha um ódio mortal daqueles que professavam a fé em Jesus. Saulo ou Paulo, que tem gente que fala assim, não, é que Saulo, Deus mudou o nome para Paulo. Não, irmãos. A questão de Saulo e Paulo é questão de pronúncia. Existiam lugares que era Saulo e existiam lugares que era Paulo. É como se você for para os Estados Unidos, quem se chama Davi, o nosso querido Davi lá do som, olhando o nome dele, eles não vão ler Davi, eles vão ler David. Chique, né? No meu nome eu não sei se vai mudar alguma coisa, mas alguns nomes, o nome vai mudar a sua pronúncia. E Saulo, não é que Deus mudou o nome de Saulo, é questão de pronúncia. Saulo ou Paulo, na verdade, foi um homem que trabalhava para que esses homens viessem a ser exterminados da face da terra. E aí eu falo uma coisa para você. Quando a gente duvida de que uma pessoa venha ao conhecimento da verdade, a gente não duvida da pessoa. A gente duvida do poder de Deus. Porque Deus é capaz de transformar qualquer coração humano. Deus é capaz e Deus ama qualquer condição em que o ser humano chegue. Deus é poderoso para transformar qualquer tipo de pessoa, por mais que chegou ao fundo do poço. Deus ama e Deus pagou um preço para o resgate dessa pessoa. Então, quando você duvida de que alguém possa vir a ser um instrumento nas mãos de Deus, na verdade, você não duvida da pessoa, você duvida do poder de Deus. Nós temos que somente, irmãos, acreditar que Deus ama, porque a nossa missão não é converter pessoas. A nossa missão é pregar a palavra. Nossa missão, lembre-se disso, não é converter pessoas, a nossa missão é pregar o evangelho de Jesus. Porque quem convence e quem converte o homem dos seus caminhos é o Espírito Santo. Amém? Quem converte, quem te convence não é o homem nenhum. É o Espírito Santo de Deus. Ele sim é poderoso para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu me recordo quando eu me converti, eu tive uma grande pastora que cuidou de mim. Um dia eu vou trazê-las para você conhecer. Eu falo sempre dela, né? Que eu amo demais ela. Pastora Helena Maria. E ela foi e é uma mãe na fé. Até hoje ela cuida de mim. Até hoje eu tenho cobertura dela. E ela, eu me recordo que quando a gente se converteu minha mãe, converteu eu, o Márcio. Só tu vir pro culto que eu te acabo, né?
E aí, o meu pai ficou, né, só na janela. Queria nada com Deus, não. Só ficou na janelinha lá. E eu me lembro que a pastora Helena Maria, ela nos visitava toda semana. Era o discipulado que ela fazia conosco. Ela vinha toda semana na nossa casa. E ela vinha trazer as verdades bíblicas para nós. O básico dos básicos. Mas ela veio e estacou as nossas vigas na palavra de Deus. E eu me recordo que quando a gente passava por tribulações, ela chegava para o marido dela e falava assim: bem, o que nós vamos poder fazer por eles, bem? Bem, meu Deus, eles vão sucumbir na fé. Bem, meu Deus, eles vão morrer. Eles não vão aguentar essa luta. Olha, e isso e aquilo. E eu me lembro que o pastor Antônio Carlos só falou assim para ela: não queira fazer o papel do Espírito Santo. Deixa Deus cuidar deles. A sua missão é fazer eles conhecerem a palavra de Deus. E foi exatamente esse caminho que ela tomou. Nos fez conhecer a palavra de Deus. E o mais, foi Deus quem fez. Cada mar imergido, o Espírito Santo vinha e nos levantava. Cada batalha que a gente enfrentava, o Espírito Santo vinha de uma forma que a gente entendia e nos emergia daquele mar revolto. Por quê? A missão da igreja é pregar o Evangelho de Jesus. Hoje, infelizmente, a gente tem vivido um tempo de igreja que as pessoas estão preocupadas em agradar todo mundo. Uma igreja com luzes não sei o que das quantas, e um som não sei das quantas, e aquela coisa toda, aquela preocupação. Irmãos, eu gosto de tudo isso. Eu gosto de tudo isso. Mas achando que a gente vai ganhar vidas para Jesus por causa dessas coisas. A gente vai ganhar vidas para Jesus quando é pregado o evangelho puro e simples do Senhor. É isso que faz as pessoas se envolverem e quererem conhecer a Deus. Porque se a pessoa vem por causa de festa, por causa de clube, por causa de não sei o quê, um tanto de coisa que a gente inventa muitas vezes, se criam pessoas rasas. Pessoas que não têm profundidade, não têm nem vontade de conhecer a Deus. Nós temos que nos preocupar em pregar o evangelho puro e simples de Jesus. É esse o nosso compromisso como cristãos. A igreja primitiva não tinha nada disso. Nada! Acredito eu que nem microfone. Nada. E ela aumentava cada dia, cada pregação. A primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas para Jesus. Um evangelho puro e simples. É exatamente essa a nossa missão. É pregar a palavra de Deus. Porque o dia que você prega a palavra, o evangelho, o Espírito Santo está aqui, ó, irmãos. Sondando cada um de nós. Inspecionando tua vida. Fazendo você lembrar, uau, é isso aqui, eu preciso me consertar nisso. É ou não é? Quando a gente escuta a palavra de Deus aqui pregada. Não é assim? A gente vai pensando naquilo que o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Naquilo que a gente precisa mudar. Naquilo que a gente precisa ser melhor. Naquilo que a gente precisa deixar. O evangelho puro e simples. Eu me recordo quando eu vim para Belo Horizonte, eu tive uma lanchonete aqui no bairro Santa Branca. E ali, irmãos, eu recebia muitas pessoas. O dia inteiro ali, aquela coisa da venda e do comércio, né? E ali, Deus me fez conhecer, foi um meio de eu conhecer muitas pessoas aqui em Belo Horizonte. Porque até então, eu não conhecia muita gente. E ali eu me lembro que eu falei assim: mãe, vamos fazer uma célula em casa? Vamos. Aí eu fui convidando os clientes que eu tinha mais afinidade, né? Eu vou abrir uma célula na minha casa, você não quer ir lá? É
pregação da palavra de Deus. É coisa simples. Você quer estar com a gente? E as pessoas, não, vamos, né? Mineiro é mais assim, aberto, né? Eu na verdade, eu tive que me adaptar muito a esse jeito, porque o paulista é fechadão, né? E aí o pessoal tudo topava os convites, sabe? Eu falei, uau, vai ficar lotado. A minha célula, irmãos, tinha 36 pessoas, para você ter uma ideia. Acredita? Não era, Márcia? Final de ano, era churrascão, assim, ó. Ixi, meu Deus do céu, era uma benção demais. Eu morava numa cobertura e a gente usava lá em cima para fazer a célula. E aí, eu conheci um casal na lanchonete. E ela meia fechada, aquela coisa toda. Mas eu fui indo por causa da menininha dela, que é uma graça, e brincando, vai aqui, vai ali. Aí ela falou assim para mim, você vai fazer uma célula na sua casa? Eu vou, porque eu estou muito afastada da igreja. Meu marido não quer ir, se aborreceu e tal, né? Aí eu falei, beleza, pode ir. Aí ela começou a ir, só ela e a menina. O marido dela é um grande amigo nosso, E ele chegava lá, ele ficava assim, ele é bem grandão, sabe? Ele é lutador de artes marciais, meio que não sei o quê, ele é bem envolvido nesse negócio aí. E esse meio grandalhão, assim, fortão, né? Invocado, mas invocado, gente. O cara dele dava medo. E eu falei assim, vai você um dia. Ele, não, beleza, tal. Aí eu falei, tudo bem, quando você quiser, aí você vai. Aí foi umas 2 vezes ela sozinha com a menina. Aí na terceira vez ele foi. Aí ele ficou lá na cadeira assim, ó. Todo fechadão. Me olhando. Eu falei, oxe, meu Deus do céu, que homem é esse, meu Deus? Está todo amarrado aí. Aí foi indo, né? Aí, conclusão das coisas. Ele começou a ir, foi 1 vez, foi 2 vezes, foi 3 vezes. Aí até que ele se voltou para Deus de novo. Só na célula. Aí um dia eu falei assim, vamos para a igreja, cara. Vamos lá. Eu estava congregando na Mineirão, na Lagoinha Mineirão. Vamos lá, cara. Você top, vamos de manhã, o culto lá é top, não sei o que e tal. Vamos. Gente, não existe ninguém que não se quebrante diante da presença de Deus. Aí quando eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada. E aí eu sentei separado deles, mas aquilo ali foi permissão de Deus. Eu sentei um pouco mais atrás, ele mais na frente, assim, com a família, né? E ali o louvor, aquela coisa gostosa, né? Que negócio todo, aquele envolvimento do Espírito Santo. Daqui a pouco eu só vejo ele assim, as costas dele assim, tremendo. Aí eu falei assim, meu Deus. O que está acontecendo com o Brunão? Aí eu já nem estou mais no espírito, eu já estou olhando a vida do irmão aqui, Eu falei assim, gente, um homem tão fechado. E aí todo mundo ali do bairro ficava assim, eu nem converso com ele não. Mal invocado, cara. Não tem nem diálogo com ele não. Nem bato papo com ele, não peço nada. Eu falei assim, ele tinha uma fama negativa. Aí quando eu vejo o Roseli, ele todo tremendo assim, assim dando de costas, né? Ele era grandão, ele é grandão, todo tremando assim. Aí eu olhei, aí eu falei assim, Jesus, o Senhor está tocando no Bruno, Jesus. E irmãos, daqui a pouco eu vejo que ele ia me entortando assim. Gente, eu já vi grandalhão derretido na presença de Deus. Eu já vi pessoas que se acham tão duras, tão resistentes, mas diante da presença de Deus, irmãos, não tem como. Deus tem um jeito específico de tocar na sua vida. Deus tem uma forma especial de falar assim para você, eu amo você. Eu tenho uma obra na sua vida. Ei, desperta, eu estou aqui. Meu irmão, Deus fez isso na vida de Saulo. Um cara que era totalmente voltado ao ódio. Um cara que cheirava sangue, meu irmão, querendo matar e prender os cristãos daquela época.
Um homem que tinha nas suas mãos cartas do sumo sacerdote e autorização para prender quem ele encontrasse no meio do caminho que professasse sua fé em Jesus. Mas no caminho de Damasco, Deus resolveu ter um encontro com ele. E a Bíblia diz que veio uma luz do céu e ficou ao seu redor. A ponto, querido, que aquele homem não se aguentou ficar de pé, ele caiu por terra, diz a Bíblia. Tem gente que fala que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala que caiu do cavalo, irmãos. Ele simplesmente caiu por terra, do poder que Deus tinha. Mas Saulo, na verdade, estava ali a mando do sumo sacerdote, para matar e prender os cristãos, e na cabecinha dele, ele achava que ele estava certo. Ele servia a sua religião. Para isso que ele foi chamado. Ele era um homem fiel à sua religião. E a gente tira uma lição muito grande, que muitas vezes a religiosidade, meu irmão, prejudica muito a nossa vida. Em nome da religião, muitas pessoas criticam os outros. Em nome da religião, muitas pessoas ferem os outros, julgam os outros. Não tem capacidade de chorar com você. Mas quando você vai contar um problema, essa pessoa vem com crítica e com julgamento em base da religiosidade. Queridos, pela religião muitas pessoas matam. Infelizmente, a religião seca o nosso coração. A religião ata suas pernas. Você julga e olha as pessoas segundo a sua lente, não segundo o amor de Deus pela vida dos outros. Eu não me aproximo disso aqui não, porque... eu não me aproximo dessa pessoa aqui, porque... Jesus foi conhecido como um homem que não... Na vista daqueles religiosos não tinha valor nenhum, porque ele só andava com pecadores, com beberrão e pecadores. E nós muitas vezes ficamos selecionando. Não, acho que esse aqui não, é muito perigoso para mim andar. Não, acho que esse aqui não precisa, não dá, não vai ouvir. Minha avó foi crente muitos anos, ela já é falecida. Minha avó serviu uma igreja com muitas regras. E eu me recordo que eu tinha aversão ao evangelho, porque toda vez que eu chegava perto dela, era um julgamento. Porque sua roupa está curta. Porque você não pode se vestir desse jeito. Seu pai ser pastor de bigode? Não pode. Deus não aceita isso. Cheio de regras, de pesos de religiosidade, que não tem nenhum tipo de função no reino de Deus, irmãos. Saulo, ele era enredado pelas regras da religiosidade. E assim ele feria, ele matava, ele prendia pessoas em nome da religião. Mas um dia Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Andar com Jesus, meu irmão, não é ter uma vida atada, não é ter uma vida presa. Andar com Jesus é ter uma vida livre. Livre para ajudar, livre para amar, livre para você estender as mãos. Livre. Livre. Aleluia. Eu tenho na minha família pessoas que são assim, muito legalistas. Certa vez vieram aqui em casa, e aí muitas pessoas vieram, e ali a gente, quando recebe pessoas, a gente sai para conhecer a cidade, não é? Vamos conhecer a cidade. E a gente gosta muito de estar ali na Fleming. Tem um lugar tem um restaurante muito bom ali. Não vou fazer propaganda no restaurante não, que não vai me dar nada, né? Mas tem um lugar ali que a gente gosta muito de comer, muito boa comida. E a gente acabou levando as pessoas ali.
E eu levei uma pessoa da minha família, sabendo que a cabecinha. E aí, meu irmão, conversa vai. Foi muita gente, pastores com as crianças, o Márcio com as crianças. E foi uma farra, que lá tinha área kids, e as crianças brincou. E a gente conversando, comendo, tal, aquela coisa boa, trocando experiência. E aí a menina chegou e começou a chorar. Eu falei, o que está chorando? Um tantão de gente lá, chapado, restaurante, menina, juventude, todo mundo, né? E a menina começa a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, que esse menino está chorando, meu pai? Tal, não quis falar. Eu falei, beleza, não quer falar, tá tudo bem. Cheguei em casa, fui dormir. Aí chegou no dia seguinte, uma pessoa chegou assim para mim e falou assim, e aí, bebeu todas? Bebeu todas? Eu falei assim, ontem eu tomei tudo que era suco e refrigerante, enchia a cara, brincando, né? Dando a resposta brincando. Pois é, fulana falou que você foi num striptease, né? Eu falei, pai, eu falei assim, o quê? Já logo cedo isso, irmão, assim, logo de cara. Eu já não sou boa-humorada de manhã, né? O quê? Como é que é? Aí a minha mãe assim, a menina falou que você foi pro striptease. Eu falei assim, eu? E não, gente. E não, que até hoje eu tenho essa fama lá na casa deles. Aí eu falei assim, eu não acredito. Menina, aí eu já, vem aqui. Que bobagem tu tá falando, quem bebeu aqui foi eu ou foi tu? Aí ela ficou toda sem graça. Conclusão. Até hoje me ferem e me falam que eu sou uma pastora que frequenta esses lugares. Você acredita nisso? Por causa da religiosidade. As pessoas te magoam, te ferem em nome da religião. E muitas vezes elas acham que fazem isso em nome de Deus. Querem tirar a sua autoridade. Querem tirar a sua identidade em nome de Deus. Livre-se disso, irmãos. Livre-se dessas coisas. Se você um dia foi magoado por causa disso, livre-se disso. Porque Deus bem conhece o seu coração e por que Ele te chamou. Ter uma vida com Deus, irmãos, faz toda a diferença. Pode qualquer pessoa te decepcionar. Pode qualquer irmão esquecer de você. Pode o pastor meter bronca na tua vida. Pode a igreja esquecer que você existe. Mas ninguém pode apagar as experiências que você vive com Deus. Ninguém pode apagar as experiências que você tem com Deus. Ninguém. Entenda isso. Você é livre para adorar ao Senhor. Você é livre para servir a Deus. Você é livre para ouvir a voz de Deus sobre sua vida. E ninguém pode apagar o que Deus já fez sobre você e dentro de você. Ninguém. Meus irmãos, quando Saulo, no versículo 4 diz que ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Meu irmão, nós entendemos que quando a gente mexe com aquele que é de Deus, a gente mexe com Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado. Ele é filho de Deus, não é? Ele é filho de Deus. Se você ferir, se você magoar, se você criticar ou você julgar, você está tomando bronca com Deus, irmãos. Cuidado. Cuidado quando a gente fala dos outros. Quando a gente usa a nossa boca para falar das pessoas. Porque nessa questão aqui, Deus foi comprar briga com aqueles que Saulo ia fazer maldade. Quando você olha para o teu irmão, meu irmão, você olha um filho de Deus. Você olha uma pessoa escolhida por Deus. Então, cuidado. Não fira, não machuque. Não critique, não julgue. Ele é filho de Deus.
Tanto é que quando Jesus se apresenta, ele fala, quem és tu, Senhor? O que Jesus responde para ele? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ah, mas eu não estou fazendo isso com os homens e mulheres que professam a Deus? Mexe comigo primeiro. Cuidado, meu irmão. Mateus 25, 34 diz muito essa realidade. Quando Jesus fala, eu estive preso e não foste me visitar. Eu estive doente, não foste. Estive nu, não me vestiste. E os discípulos falaram o quê? Mestre, mas quando foi que nós tivemos nessa situação? E Jesus fala, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim fizeram. Entende, irmão? Pense bem quando você for levantar alguma coisa contra o seu irmão. Mesmo que seja num lugar onde ninguém esteja vendo. Ou com uma pessoa que vai te guardar segredo pro resto da vida. Cuidado. Porque um dia, Jesus pode ter com você na estrada de Damasco. E aí ele vai mostrar que não foi com aquele irmão que você mexeu. Foi com ele mesmo. Aleluia. No verso 8, quando Jesus encontra com ele, eu acho engraçado que a Bíblia fala que Jesus cura tantas pessoas, mas o encontro de Saulo com Jesus, ele fica doente. É ou não é? O encontro de Saulo com Jesus, ele fica cego. Deus fere. Deus também fere. Põe aí para mim Oséias 6:1, Lelen, por favor. Deus também fere. Oséias capítulo 6, versículo 1, diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Deus também fere. E sabe por que Deus fere? Deus fere para nos despertar da nossa condição de sossego. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Deus permite vir as situações em nossa vida para nos tirar dessa condição de sossego que a gente insiste em ficar. Os discípulos na igreja primitiva, irmãos, eles não paravam em canto nenhum. Eles se reuniam aqui, vinha a perseguição, espalhava, ó, corre porque o negócio está feio. Aí aonde eles se estabeleciam, reunia 2, 3, 4, 5, 6, pregava a palavra. Aí vinha a perseguição religiosa, eles, ó, Deus também tem as suas condições de nos tirar da zona de conforto. Para mostrar que Ele deseja que você tenha um relacionamento com Ele muito mais profundo do que você está hoje. Deus também fere. E aí Saulo fica cego. E a Bíblia diz no versículo 7 e 8, que aqueles homens pegam Saulo pela mão, levam ele, porque ele não tem condições de estar caminhando. E a Bíblia fala uma coisa muito importante, ele fica 3 dias sem comer e sem beber, em jejum, no momento de mais aflição que ele estava passando. Sem conhecer nada, meu irmão. Ele se via numa situação de tanta agonia, que ele resolveu ficar 3 dias sem comer e sem beber nada. Somente ali jejuando para entender o que é que estava acontecendo com a vida dele. E eu falo uma coisa para você, quantos de nós estamos vivendo situações em conflito e nem jejuar a gente jejua? Quantas pessoas estão vendo a sua casa em ruína e não levantam um jejum pela sua casa? Quantas pessoas estão vendo o seu filho se perdendo e nem isso você faz? Jejuar, meu irmão, é uma arma poderosa nas mãos de Deus para a gente se separar. Para a gente estar ouvindo a voz de Deus, separados para Deus, para um determinado fim.
Quantas coisas têm acontecido na sua vida que Deus espera de você? Se isolar. Quantas coisas para Deus te colocar em ordem. E nem isso a gente tem disposição para fazer. A gente quer tudo assim, ó. A gente quer assim. Não acontece, meu irmão, porque o negócio é com você. É no seu particular. Deus quer mostrar para você. Deus quer se revelar a você. Jejue, busque pela sua casa, pela sua família, pelo seu marido, pelas coisas que você precisa ver e que você está em situação de conflito. Deus também quer que a gente tenha esse período de pano de saco. É muito bom estar com vestes de louvor, não é? É muito bom dançar, celebrar. Mas também existe na vida cristã o tempo de pano de saco. Que a gente renuncia à vaidade, que a gente renuncia ao nosso tempo, que a gente renuncia os prazeres da comida, que a gente renuncia o prazer de estar diante de uma televisão. Separar-se para Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, para que você tenha o seu corpo afinado, para ouvir Deus falar com você. Jejue, busque. Saulo não perdeu tempo. Ele simplesmente parou de comer e beber. Você imagina? Vinha comida? Não, obrigada. Vinha água. Vinha sorvete. Vinha pão com mortadela? Não. Vinha Coca-Cola? Também não. Não. Eu estou em conflito. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu preciso ser ajustado. Eu preciso entrar naquilo que Deus quer para mim. E aí no versículo 10, Deus levanta uma pessoa chamada Ananias. Gente, quem é Ananias? Você já tinha ouvido falar de Ananias até então? Quem é que é Ananias, pelo amor de Deus? Não era discípulo? A Bíblia não fala até então de quem é esse homem. De onde que ele surgiu? Deus usa uma pessoa anônima. Pega isso aí, gente. Deus usa uma pessoa anônima, que ninguém conhecia, para impor as mãos sobre um apóstolo, que seria o homem que escreveria cartas, que é a base da teologia. Deus levanta um homem anônimo e usa esse homem para orar por esse homem chamado Saulo, para que ele se tornasse um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, a bênção não está na notoriedade, a bênção não está naquilo que você vê. A bênção de Deus está no relacionamento com Deus. Porque esse homem era anônimo diante das pessoas, mas diante de Deus, Deus conseguia conversar com Ananias. Deus falava e ele respondia. E aí ele falava e Deus respondia para ele de novo. Você entende? Ninguém conhecia esse homem, mas Deus conhecia ele. As pessoas estão tão preocupadas com palcos para ter a sua evidência, irmãos. As pessoas estão tão preocupadas com o seu rol de amigos, porque se você tiver os amigos que, nossa, eu sou amigo. Isso é imaturidade. No reino de Deus isso não cola. No reino de Deus isso não cola, meu irmão. Isso aqui é bênção. Isso aqui é bênção. Mas se você pisa aqui com outras intenções, vai acabar com a tua vida. Vai acabar com a tua história. A bênção de Deus não está em grandes palcos. A bênção de Deus está no seu relacionamento com Ele. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Ele tem falado com você?
Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem falado com Deus? Deus tem falado com você? Ou só você fala? Você não está conseguindo ter experiência de ouvir Deus falar contigo? Então é um monólogo. Ananias tinha um diálogo. Olha que coisa linda. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou dizendo: Ananias, verso 10. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa da rua direita, a casa de Judas, pergunte por um homem chamado Saulo, que é de Tarsus. Ele está orando. Numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos sobre ele para que voltasse. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido tanto falar desse homem. O mal que ele tem feito para os seus filhos. Que missão é essa, Deus? O que o Senhor quer comigo? Eu tenho família. Eu tenho filhos. Esse homem tem autoridade para matar a gente. Para prender a gente. Oh, meu Jesus. Ele tem autoridade para prender a todos que invocam o teu nome, Deus. Mas o Senhor disse a Ananias: Ananias, vá. Porque este homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome aos gentios e aos reis. E eu mostrarei a ele como vai padecer pelo meu nome. Era diálogo, irmãos. Era diálogo. Ele falava, Deus respondia. Deus dava uma ordem e ele dizia: Senhor, eu estou desconfortável. Sabe? O Senhor está me mandando para uma missão quase que impossível. Desculpa. Mas eu tenho que abrir meu coração para o Senhor. Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus, irmãos? Você está falando e Deus está falando com você? Ou você dobra o seu joelho e você não escuta nada? Ai, mas eu já orei. Deus quer falar conosco. Deus quer trazer direção a nós. Eu encontro um tanto de gente perdida, apavorada, desapercebidos. Por quê? Porque não estão ouvindo a voz de Deus. A partir do momento que você para e ouve, a tua alma sossega. Meus irmãos, meu pai ficou doente, ficou internado. E no último dia que ele ia ser transferido, nós ficamos extremamente nervosos. Foi o pico do auge do nosso estresse. O Márcio ligava e falou assim: nós temos que fazer alguma coisa. A Fernanda: nós temos que tirar o pai de lá. E que não sei o quê. E aí, quem vai pagar o pato? Né? Aí eu lá, chego lá, meu pai: arrumou uma vaga para mim sair daqui? Não, pai. Calma, pai. Calma, pai. Aí minha mãe, que é sensacional, chegou para mim de manhã e falou assim: vá para aquele hospital, vá sem carro, porque hoje mesmo seu pai vai ser transferido. Eu vou sem carro? Com nada. Eu vou de carro. Né? A gente parece aquelas portas barulhentas às vezes, né? Não, sei, não. Que a senhora tá com fantasia na cabeça, mãe? Vá, porque hoje seu pai vai sair dali. Mas vai sem carro. Aí eu falei assim: não vou não, vou de carro. Eu fui de carro, nem com burros na água, né? Porque naquele mesmo dia, meu pai foi transferido para um lugar onde ele ficou até semana passada. Quando você ora e você ouve a voz do Espírito Santo, as perturbações da sua alma se aquietam, irmãos. Se aquieta.
Meu pai passando mal em casa. Chamamos o SAMU. Chamei o Márcio. Márcio, vem para cá porque o pai está passando mal. O Márcio veio, começou a orar pelo meu pai, chorava e passava a mão. E aí eu olhei aquela situação toda, eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Quando eu vejo minha mãe, cadê a mãe? No quarto. Fechou a porta. E ali ela disse, Senhor, se não chegou a hora do meu marido, eu repreendo agora esse espírito de morte que sonda a vida dele. Se meu marido tem ainda mais experiência para viver contigo, poupe a vida dele, Senhor. Aquieta o nosso coração, Espírito Santo. Irmãos, eu falei, mãe, se ela está bem? Estou ótima. É aquele que sabe o que é um diálogo com Deus, irmãos. É aquele que ouve a voz do Espírito Santo. Que a gente venha aprender, em nome de Jesus, aprender, que não é pelo muito fazer. O segredo está no relacionamento com Deus. A sua vida de oração com Deus. Como é que você é conhecido nos céus? Como é que a sua voz chega aos céus? E como é que o céu chega na sua casa? Quando você sabe dessa arma, meu irmão, tudo se aquieta. Porque Deus é especialista em apaziguar tempestade. Saulo de Tarso estava ali esperando aquele homem de Deus chegar. E a Bíblia diz que quando Ananias chega naquela casa, ele fala, irmão Saulo, o Senhor se apresentou a você na estrada de Damasco. E Ele me mandou aqui para impor as mãos sobre sua vida, para que você seja curado e seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, caíam como se fossem escamas da sua visão. E a Bíblia fala que Saulo foi batizado, comeu, se fortaleceu e foi quem foi, meu irmão. O homem que escreveu tudo aquilo que nós precisávamos para entender sobre salvação, sobre a teologia. Um homem que Deus levanta, um perseguidor da igreja, para ser um instrumento, um apóstolo de Jesus, como ele foi. Então, queridos, existe um recomeço para cada um de nós, existe. Tenha uma vida com Deus. Não perca o meado da oração. Não perca a sua experiência do quarto. Não perca. A gente às vezes confia, eu vou pedir oração para isso, vou pedir oração para fulano, vou pedir oração para a irmã do coque, vou pedir oração para o pastor, vou pedir oração para não sei quem. Meu irmão, entra no seu quarto, dobre o seu joelho, fale com Deus e Deus vai falar com você. Pastor, eu não tenho tempo não, minha vida é corrido demais. Ore de madrugada, busque o seu tempo. Você quer ser uma pessoa equilibrada? Você quer ser uma pessoa com decisões fortes e firmes diante de Deus? Tenha um tempo com Deus. Busque a presença do Senhor. Amém? Se coloque de pé, por favor.